Sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Patrícia Borges, sou psicóloga analista do comportamento e ajudo você a entender como pensamentos, emoções e comportamentos se conectam e te ajudo a encontrar maneiras de melhorar a sua vida. E hoje nós vamos falar sobre procrastinação. Calma aí. Eu sei que é um assunto que você já ouviu muitas vezes, porém, eu vou trazer esse assunto hoje de uma perspectiva diferente, com um olhar diferente. E eu vou partir do princípio que você já sabe que sim, que procrastinar pode causar prejuízos à sua vida pessoal e profissional, certo? Mas não é sobre isso que nós vamos falar. Nós vamos falar hoje do ponto de vista de que, ok, você não querer fazer. Ai, Patrícia, que polêmica. Sim, eu sou uma pessoa talvez um tanto quanto polêmica. Vamos lá, a gente parece que vive hoje em uma sociedade que nos cobra que sejamos produtivos o tempo todo. 24 horas. Produz, 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 produz. E a gente não consegue mais dar uma pausa. Parece que é até um pecado hoje descansar, né? Eu não sei você, mas eu valorizo muito os meus momentos de ócio, que eu chamo carinhosamente de ócio criativo. Vamos pontuar algumas coisas que são importantes. Primeiro, existe uma coisa chamada responsabilidade, certo? Então, existe aquilo que tem que ser feito, mesmo que a gente não queira, mas porque é importante que seja. Tem pessoas que dependem disso, enfim. Seu trabalho, por exemplo, você tem que fazer, mesmo que você não queira. É teu trabalho, você tem um compromisso. Mas o que eu quero trazer para você hoje? Existem situações e momentos que sim, você tem a escolha de olhar para aquilo e falar: hoje eu não quero. E tá tudo bem. E não se sentir culpado por causa disso. Eu vou trazer um exemplo aqui para você. Eu sempre vou trazer exemplos da minha vida, histórias. Eu acho que isso vem do meu passado de professora. Eu já fui professora um dia, e eu adorava contar histórias para meus alunos, e eu aprendo muito através de histórias, de visualizar as situações e questões. Então vamos lá. Eu atualmente, hoje é março de 2026, eu não estou morando no Brasil, eu estou morando nos Estados Unidos e tem mais ou menos uns 3 meses que eu cheguei aqui. Lá no Brasil, na minha vidinha, que estava indo tudo muito bonitinho, eu tinha meu trabalho, eu tinha os meus estudos, os meus pacientes, os meus amigos. De repente, eu precisei pausar tudo isso para acompanhar o meu marido nessa viagem. Ok. Não ficaremos muito tempo, ficaremos uns 2 anos e meio, e eu planejei toda a minha vida de 2 anos e meio aqui, tudo que eu ia fazer passo a passo. E aí eu pergunto para vocês, a vida é assim? Porque planejar é importante. A gente tem que ter um planejamento, isso é fundamental. Mas eu já devia saber disso, porque na minha vida sempre foi dessa forma. Nunca sai como planejei. Nunca, gente, nunca. Eu não sei se é assim com você. Você planeja e acontece tudo bonitinho conforme você idealizou. Comigo não é assim que funciona. Certo. Cheguei aqui no top 5, estava lá no topo fazendo o meu mestrado. Mas aí tinha um detalhe, eu precisava melhorar meu inglês. Eu gosto de inglês? Não, não gosto. Nunca quis, sempre fugi. Só que agora não é uma questão de gostar, é uma questão de precisar. Eu sou uma pessoa muito comunicativa, sempre fui, porém aqui eu sou monossilábica. Isso me incomoda. E eu comecei com essa questão de eu tô correndo contra o tempo, eu não tenho muito tempo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho uns cursos também que eu quero fazer. Só que isso começou a me fazer mal. Porque eu comecei a viver num futuro que eu nem sei se vai acontecer. Entende? Isso é a raiz da ansiedade. Você está aqui no presente, projetando um futuro que você não sabe nem se vai acontecer. E você esquece de viver o agora, porque é aqui que está acontecendo a vida, tá? Nesse momento. E chegou um momento que eu fiquei tão angustiada que eu parei, respirei e falei, vamos rever aqui algumas coisas. É realmente tão importante, Patrícia, para você fazer esse mestrado aqui, a ponto de você perder oportunidades de
fazer outros cursos que serão em outras cidades, de conhecer outros lugares. É importante esse ponto? Eu pensei, não, não é. Não, não é importante esse ponto, porque o mestrado ele é importante. Mas eu posso fazer quando eu voltar para o Brasil. Porém, alguns cursos que eu quero fazer aqui, de autores de livros que eu leio, eu não vou conseguir fazer se eu estiver no mestrado, porque eu não sou onipresente. Eu não estava conseguindo viver o momento de conhecer lugares novos, uma cultura diferente. Eu estava deixando isso passar. A vida estava passando diante dos meus olhos e eu não estava vendo. Por quê? Porque eu estava preocupada lá com o futuro. Porque eu tinha que ser uma pessoa ativa, produtiva. Como assim? Eu vou voltar para o Brasil? Eu não fiz meu mestrado aqui. Falei para todo mundo que eu ia fazer o meu mestrado aqui. Como assim eu vou voltar e não fiz? Para quem que eu tenho que provar isso? É para mim mesma? É para os outros? Meu amor, você não tem que provar isso para ninguém. Pensei comigo mesma. Viva a sua vida da forma que der para viver, porque é isso, gente. Às vezes a gente se planeja de fazer mil coisas, porque a gente, na nossa cabeça, a gente tem que ser produtiva, e a gente esquece de viver de verdade, de viver o momento. Eu descobri, esse último final de semana eu fui fazer uma viagem, a gente conheceu um lugar diferente, e eu redescobri o prazer da primeira vez. Sabe a sensação da primeira vez? A primeira vez que você vê um lugar diferente, a primeira vez de uma sensação diferente. E eu descobri que a vida ainda tem muitas primeiras vezes para me oferecer. Então eu parei, respirei e voltei para o eixo. Eu estava tão acelerada. E é um convite que eu quero te fazer, que é essa reflexão de que você não precisa ser produtivo 24 horas. Que tudo bem você de vez em quando olhar para uma situação e falar assim, não, hoje eu não quero fazer. Exemplo, hoje eu tinha aula de manhã, eu faço curso de inglês aqui, todos os dias. Hoje eu não fui. Hoje eu faltei. E os meus amigos mais próximos sabem que eu falo muito isso. Patrícia, mas por que você não vai fazer? Porque eu não quero. E porque eu não quero a resposta sim. Não tô afim de fazer. E aí lembra aquele ponto que eu falei de responsabilidade? A gente precisa ter responsabilidade para entender que tem coisas que não dá para pensar dessa forma, eu vou ter que fazer. Mas que tem coisas que eu posso negociar. Porém, eu preciso ter maturidade para entender que a partir do momento que eu escolho não fazer, eu tenho uma consequência daquilo. E eu sempre vou trazer essa visão de escolhas e consequências em vários vídeos. Porque a vida é isso. É escolher e arcar com as consequências disso. Então eu prejudiquei somente a mim. Vou correr atrás do prejuízo amanhã. Mas eu decidi que eu não queria. Não estava afim. E ok. E eu não estou me cobrando por conta disso, porque é isso. É essa reflexão que eu trago. É você entender que em alguns momentos você não precisa fazer e você não tem que se culpar por causa disso. Imagina você que leva essa vida super corrida, trabalho, casa, filho, marido, estudo, e chega final de semana você tinha marcado compromisso com amigos. Só que você está tão cansado. E você não quer ir. Não vai. Quem é seu amigo de verdade vai entender. Eu sei que tem alguns momentos que vão te rotular como uma pessoa antissocial. Eu já passei por isso, tá? Ai, Patrícia, uma pessoa antissocial. Quando na verdade eu não sou. Eu amo socializar. Mas eu também amo os meus momentos de solitude. Eu respeito demais isso. Os meus momentos que eu chamo de ócio criativo. Quantas vezes na minha própria casa, com meu marido, com meu filho, eu falei assim, olha só, fiquem aí fazendo as coisinhas de vocês, que eu vou lá pro meu quarto ficar um pouco sozinha. A gente precisa disso. E um ponto de reflexão importante que eu quero que você tenha em mente, vem comigo. Se estar sozinho te incomoda, se o silêncio te incomoda, eu quero que você reflita o porquê que esse silêncio te incomoda. O porquê que a sua companhia, você consigo mesmo, é incômodo para você. O que os seus pensamentos trazem quando está você com você mesmo que te incomoda? O que o silêncio te traz que faz tanto barulho na sua mente?
É um ponto importante para você refletir. Permita-se parar um pouco, respirar. Você não precisa ser produtiva 24 horas. Você não precisa ser perfeito. Você não precisa agradar a todo mundo. Você não precisa provar nada para ninguém. A gente precisa do descanso. A gente precisa da pausa. É nesses momentos de pausa, de descanso, que aquelas ideias que estão lá no papel, na gaveta, vêm à tona, que esses momentos de criatividade surgem. E por isso que é tão importante não fazer nada. Porque a gente está num mundo tão globalizado, tão digital, que a gente está o tempo todo com o celular na mão rodando feed, às vezes, muitas das vezes nem prestando atenção no que está ali, e ocupando a nossa mente com coisas inúteis. Então deixa o vazio entrar, deixa o silêncio entrar e preencher você e os seus pensamentos com coisas que você talvez nem imaginasse, com questionamentos que são importantes. Reflita. Dá uma pausa para você. Presta atenção na sua respiração, ó. Gente, respirar ajuda tanto. Acalma. Permita-se, tá bom? Esse vídeo é para isso. Permita-se viver o seu ócio. Permita-se procrastinar em alguns momentos. Claro, com responsabilidade, com consciência, com maturidade, mas permita-se. Eu espero que você tenha gostado muito desse vídeo. Foi uma conversa, mais um bate-papo. Eu quero que as nossas conversas sejam assim. Me diz, comenta aqui. Fala aqui embaixo nos comentários se você é o tipo de pessoa que se cobra muito, ser essa pessoa produtiva, ou se você se permite ter os seus momentos de ócio. Conta aqui embaixo para mim, eu vou adorar trocar figurinhas com você. E a gente se vê na próxima.